Olá galera, tudo bem? Meu nome é César, sou proprietário da T-Peça Automotiva. Estamos mais uma vez aqui juntos para fazer uma parceria junto com o canal da Peça e vamos falar sobre um tema muito explorado, que a gente tem muitas dúvidas, né? Todos nós temos dúvidas, inclusive eu. Nós que mexemos com carros, às vezes temos algumas dúvidas e vamos esclarecer todas essas dúvidas com vocês através dessa matéria sobre óleo de motor. Vamos lá, agora vamos entrar no assunto de óleo de motor, né? Que é um grande tabu, que todo mundo tem dúvida. A gente quer saber quais são as diferenças entre óleo mineral, semissintético, sintético, as especificações do óleo, para que serve o óleo, enfim. Bom, vamos começar pelo começo. E a função principal do óleo é eliminar o atrito entre as peças internas do motor, tá? Para que o motor funcione de uma forma tranquila, permanente, regular e que não ocasione barulho. Segunda função do óleo é uma função de temperatura, abaixar a temperatura do motor. Então ele refrigera o motor também, muitas das vezes através de algumas funções como um trocador de calor, como um radiador externo. Dependendo do tipo de carro, o pessoal coloca até um radiador frontal para refrigerar o motor. Isso geralmente em motor de alta performance, mas geralmente carros comuns assim, ou é um trocador de calor, ou mesmo que não tenha um trocador de calor, o óleo continua com a sua função de refrigeração. E também tem a função de detergente. O que seria essa função? É a limpeza interna do motor. Aí às vezes a gente vê aquele óleo, pô, você vai pôr um óleo novo, você vê que o óleo é novinho, é uma cor assim bem clarinha. À medida que você vai vendo, vai utilizando o carro, vai aumentando a quilometragem, você vai puxando a vareta, vai olhar nível, essas coisas que é comum, você percebe que o óleo está ficando escuro. É normal, tá? Porque o óleo tem essa tendência a escurecer porque ele está fazendo a função dele, cujo qual ele tem um componente dentro do óleo, que faz parte da composição do óleo, que é o detergente, que vai fazendo a limpeza interna nas paredes do motor e os componentes internos. Então, se ele está escurinho, é que ele está funcionando e está perfeito, ok? Agora vamos falar sobre os tipos de óleos, né? A gente tem uma dúvida muito grande sobre os tipos de óleo que são usados. Na verdade, são 3 tipos de óleo que a gente conhece. Seria o mineral, o semissintético e o sintético. Qual que seriam as diferenças? Vamos lá, primeiro a forma que é fabricado, né? O mineral é um óleo que é obtido diretamente da refina do petróleo, quer dizer, ele não passa nenhum processo químico. O semissintético, ele já é uma mistura proporcional do mineral junto com o sintético. Então, ele tem uma proporção, vamos dizer assim, igualada. E por fim, o sintético, que já é um óleo que passa por um processo químico aperfeiçoado, que faz com que o óleo ele tenha uma durabilidade maior, né? A tendência é essa, de tornar um óleo mais resistente, isto é, que dure mais as trocas de óleo entre um intervalo e o outro. E também ele acaba sendo um óleo mais, vamos dizer assim, prático, tempo de troca, e internamente dentro do motor ele tem uma ação melhor de lubrificação, de refrigeração. Então, com todas as palavras, podemos dizer que o sintético é um óleo aperfeiçoado. E a gente sabe que o motivo dessa aperfeiçoação do óleo, né, através dessa química, nesse processo químico, é fazer com que os carros tenham um intervalo maior de troca de óleo e a durabilidade do motor aumente. Então, aqui no Brasil, a partir de 96, que o óleo sintético começou a ser utilizado nos nossos veículos, nas linhas montadoras. Até então, era só mineral e semissintético. Então, as montadoras entenderam que tinha que aperfeiçoar, os motores exigiam isso, e também tem que entender que a especificação do óleo, o tipo de óleo, está ligado diretamente à poluição. Então a gente sabe que o mundo teve que passar por um processo de redução de poluentes. Isso houve obrigatoriamente um processo de aperfeiçoamento no óleo, que está diretamente ligado à poluição. E esse processo começou todas as montadoras a aderir. Aqui no Brasil foi em 96. E a gente, hoje em dia, percebe que é difícil a gente ver um carro que usa mineral. A não ser aqueles carros mais antigos, na década de 80, começo de 90, e no ano 2000 em diante pararam de fabricar, né, esses motores com óleo mineral. Tinha algum indício de semissintético, mas a maioria era sintético. E hoje a gente
já tem uma convicção de praticamente 100% da frota de carros fabricados que só usam sintético, por conta de tempo de troca ser mais longo, por redução de desgaste interno do motor, barulho, é claro, etc. E poluição. A gente já sabe que o sintético existe, o sintético ele vai aperfeiçoando cada vez mais a ponto de a troca ser cada vez mais longa, mais duradoura e o óleo cada vez melhor. Muitas das vezes a gente tem uma dúvida cruel, que tipo de óleo usa o carro. Até porque às vezes é um carro usadinho, já passou na mão de um dono, 2, 3, 4. Que assim, o ideal sempre, sem exceção, é consultar o manual do proprietário, o manual do carro. Por quê? Ali tem todas as especificações pelo fabricante do carro, pela montadora, qual que seria o ideal, o óleo do motor, o óleo lubrificante que vai no motor. É claro que também tem as outras especificações, como óleo de direção, caso o carro tiver direção hidráulica, o que usa também no arrefecimento, todas as especificações e dados técnicos do carro. Mas, como a gente está falando sobre óleo, então vamos focar no óleo do motor. Se você tiver dúvida ou não tem o manual, não consegue contatar o concessionário, o fabricante, bom, enfim, não sei que tipo de óleo usa o meu carro. Então a gente vai dar uma dica muito legal, muito bacana, que a gente consegue fazer através de um site, de um computador. Vamos lá. A gente tem aqui um representante de um fornecedor de óleo que ele tem disponível essa tabela, tá? A gente já deixou a coisa mais ou menos preparada. Então, esse aqui é o home da página, né? E aí você entra aqui na Encontre o lubrificante ideal para o seu veículo, ok? Aí a gente já fez uma pesquisa prévia aqui. Vamos lá. O que eu fiz? Eu fiz uma seleção aqui de um carro bem comum, que é um Fiat Palio, ano 2006, 1.0, né, MPFI 8 válvulas, tá? Um carro bem comum. O que acontece? Ele está dando dois tipos de óleo, tá? Esses dois tipos de óleo são óleos semissintéticos, né? Com as especificações certas, está dando todo o período de troca, quilometragem, condição de leve e severa, depois a gente vai explicar também sobre isso, tá? Então, ele está dando 10W40 e 15W40. Então, esse site é um site, como eu falei, de um fabricante de óleo mundialmente famoso, conhecido. Então, as informações aqui são corretas e verídicas, pode seguir à risca. Então, sempre respeitar as especificações, seja do fabricante ou de um fornecedor de óleo, um bem conceituado. Por quê? Porque aí você não vai colocar o seu carro numa condição de risco, colocando um óleo errado, achando que colocar um óleo melhor vai resolver o problema, ou o carro está com problema no motor, com um barulho, com um desgaste. Isso não pode ser feito. Então, só ressaltando, não façam uma troca de óleo na base da aventura, na base do seu autoconhecimento. Procure sempre um local que dê a informação correta para que você faça a troca certa e não tenha dor de cabeça, ok? Vamos lá, turma, falar sobre viscosidade. Muito importante, a viscosidade é a propriedade física que caracteriza a resistência do fluido em movimento. Quer dizer, a espessura do óleo, né? Às vezes você vê um óleo mais fino, mais grosso, mais denso, menos denso, né? Nessa linguagem técnica. O que acontece? Essa especificação ele é dada, né, da viscosidade através o que é escrito no óleo. Por exemplo, 5W30. O 5 é a especificação da viscosidade do óleo no estado de repouso do motor, isto é, frio, gelado. Por isso que é 5W. O W traduzindo é winter, né, que é gelo, frio, inverno, enfim. Entende-se que está frio. Então, essa escala de viscosidade mostra que o 5 é o estado do óleo, o estado de viscosidade do óleo com o motor parado, e o 30 é o estado de viscosidade do óleo e com o motor em movimento, isto é, o motor quente, funcionando, tá? O que isso é importante ressaltar? A especificação do óleo, né, devido à viscosidade, ela está diretamente ligada à temperatura, né? Por exemplo, se você, aqui no Brasil, vamos falar de Brasil, tá, a nível nacional, se você for para o sul, extremo sul, no inverno, a temperatura é bem amena, às vezes, dependendo da região, chegando até abaixo de zero. Se você põe um óleo fora de especificação, esse óleo pode chegar até congelar, e aí, obviamente, você vai dar partida, o óleo não vai circular, causando danos ao motor, enfim. Ou uma região Nordeste, Norte, que é temperaturas mais elevadas,
né? A temperatura pode até exceder um pouco do que o funcionamento que geralmente é recomendado pelo fabricante, porque temperatura excessiva, às vezes temperatura ambiente chegando a 40, 45 graus. Então, o óleo, quando atende essa especificação por conta de viscosidade, respeitando essa tabela de viscosidade, né, através da especificação que está marcado no óleo, ele vai atender todas as necessidades, desde o mais extremo frio ao mais extremo quente. Então, é importante, mais uma vez, ressaltar sobre colocar a especificação correta de óleo no seu motor. Essa especificação também, eu tinha comentado sobre um manual, tá? A gente tem um exemplo aqui de um manual, seria de uma Dodge Journey, né? Aí ele vai falar sobre todo tipo de fluido e óleo que usa no carro, inclusive do motor, tá? Vamos lá. Óleo do motor. Ele fala que tipo de motor que é, no caso é o 3.6 litros, né? Óleo do motor, essa sigla, né, que é o SAE 5W30, né? Certificado pela API, que eu também a gente vai entrar nesse assunto, vai explicar o que é esse API. E aí ele fala que é exatamente o óleo que usa nesse carro. Então, a gente tem, olhando o manual, vai entender que é a especificação correta. E também é interessante que alguns carros, não é todos, tá? Que eles facilitam essa identificação, que alguns carros têm essa especificação também colocada na tampa de óleo, né? Que coloca o óleo no motor, que é, ó, o SAE e 5W30, né? Engine Oil, que é o óleo do motor. Então, alguns carros têm isso, né? Não é todos, tá ok? Então, dúvidas em relação à viscosidade é isso. É entender como funciona e seguir rigorosamente a especificação que é dada em manual, no carro, ou no fabricante, ou, como a gente já falou, pelo site de empresas que fornecem óleo, que são fabricantes, que têm a especificação correta, ok? Eu queria falar rapidamente sobre um item que é até mais a título de curiosidade do que uma informação assim válida tecnicamente, até porque não tem mais validade. Vamos lá. Nós temos dois tipos de óleo, o monoviscoso e o multiviscoso. O monoviscoso é um óleo que foi fabricado para carros, no máximo até a década de 80. Detalhe, não fabrica mais monoviscoso, tá? Esse óleo não existe mais. Ah, vou procurar, vou colocar num carro meu antigo, tal. Não existe. Se você achar, vai ser algum óleo velho, antigo, que também, em alguma situação, está guardado e, enfim, não, eu aconselharia obter esse óleo. O que acontece no monoviscoso? É um tipo de óleo que não varia com temperatura, então a viscosidade dele vai se manter, independente do motor frio ou quente, vai ser sempre a mesma. Ao contrário do multiviscoso, conforme eu expliquei, a especificação de viscosidade que altera conforme a temperatura, ele tem essa alteração de viscosidade de acordo com a temperatura. Então, por regras ambientais, por desgaste do motor, o monoviscoso parou de ser fabricado mundialmente, agora todos os carros obrigatoriamente só se usa o multiviscoso. Vamos lá, turma, agora vamos falar sobre o que significa a sigla API, tá? Conforme eu tinha conversado com vocês sobre o 5W30, que é a especificação, a viscosidade, relacionada à temperatura, etc. A API é uma especificação americana sobre a qualidade dos lubrificantes. Esses aditivos, eles deixam o óleo mais aperfeiçoado ou um pouco menos aperfeiçoado, mas todos seguem essa especificação através dessa empresa americana que controla a qualidade dos óleos. Então é bom entender e saber que isso varia de acordo com cada fabricante, mas todos obrigatoriamente têm que seguir essa especificação dessa empresa. Vamos lá, turma, agora seguindo o raciocínio, né, para a gente entender mais, porque assim, é importante a gente saber todo esse campo aqui de dados de especificação, até porque é interessante a gente ter esse conhecimento, quanto mais a gente souber, menos erros a gente vai ter. Como eu expliquei, né, o API é a empresa, é uma organização americana que controla a qualidade do óleo, tá? E aí o que acontece? Tem o S. A primeira letrinha aqui, S, o que significa? Esse óleo ele é específico para veículos combustão que trabalham com vela de ignição, tá? Vamos ser bem específicos em falar vela de ignição, porque a gente entende que tem vela aquecedora que são veículos a diesel, mas velas de ignição, veículos com motor combustão a gasolina, álcool e GNV. Então, S é a sigla que significa que esse óleo é para esse tipo de motores, tá? O C, quando tiver um C aqui, significa que é para veículos com
a diesel, que trabalha com compressão de alta compressão. Então, tudo que é relacionado a, em vez de S, o C é para veículos diesel. E quando tiver a sigla GL é para engrenagens, aí seria caixa de câmbio, caixa diferenciais, tudo que trabalha com engrenagens, aí usa a sigla GL. E por último, esse N é o pacote de aditivos que contém esse tipo de óleo, ou o óleo específico que você está utilizando. Então, quanto maior o pacote de aditivos no óleo, é melhor a qualidade do óleo. Então, N é o óleo hoje que tem mais qualidade, não existe um óleo acima disso. Por quê? Conforme a classificação de letras em ordem alfabética, quanto maior a letra, vai subindo a letra, maior é a qualidade do óleo. Então, N é a última letra referente à qualidade do óleo. E como a gente sabe que os óleos mais antigos, era J, L, aí vieram sendo substituídos e até chegar no N. Então, podemos dizer que N é o óleo que tem mais qualidade hoje atualmente no mundo. Ainda não chegaram no O, mas quando chegar, obviamente, ele vai substituir o N sendo um óleo com mais qualidade ainda. Só para vocês entenderem o que significa essa sigla aqui, no caso, essa última letra, referente à qualidade de óleo, ok? Muito importante também ressaltar que a gente está falando de qualidade de óleo. Quanto maior a letra, maior a qualidade. O que acontece? É bom também criar esse adendo que, caso o seu carro, por exemplo, use o SJ, que é teoricamente um óleo de qualidade inferior, e não ache ou você não encontre, o que eu faço? Põe um SN? Pode colocar um SN. Então você pode subir essa escala, não diminuir. É muito importante ressaltar isso. Então, você pode colocar um óleo superior? Pode, sem erro. O que não pode é colocar um óleo inferior. Isto é, se seu carro usa um SN e você achar um SJ e colocar por conta de preço ou por não ter achado, por algum motivo, enfim, não é aconselhável. Então, você pode subir a qualidade de óleo, mas não pode sair fora dessa regra, que é a especificação dada pelo fabricante ou pelo manual. Então, só para, resumidamente falando, né, resumir o assunto sobre especificação do óleo, essas informações técnicas que são importantes, vamos lá. A gente falou sobre especificação do óleo, 5W30, está referente à viscosidade, temperatura, funcionamento do motor, o motor em estado frio, estado quente, então temperatura ligada também a ambiente, seja regional, enfim. Então, o API, que é a especificação de qualidade do óleo, a composição dos aditivos que contém o óleo, né, o pacote, né, S, que seria o tipo de motor, né, combustão, álcool, gasolina, gás, GNV, o C, que é o tipo de óleo para veículos diesel, e o GL, que é para, enfim, engrenagens, caixa de câmbio em geral. E o N, que é o pacote de aditivos que contém o óleo, isto é, resumidamente falando, a qualidade do óleo, né? Então a gente explicou tudo como funciona, todas as especificações, as siglas, para a gente entender que o óleo, ele é um produto muito importante do motor. Vamos falar assim, até de uma forma que vocês entenderem, isso aqui é o sangue do motor, tá? O que acontece? Sem sangue não funciona e pode ocasionar danos ao motor irreversíveis. Então a gente tem que cuidar muito bem da troca do óleo. Eu acho que isso aqui é uma das coisas mais importantes e assim, é uma manutenção, sempre ela tem que ser preventiva, nunca corretiva. Por quê? A preventiva é aquela que você vai trocar nas suas especificações corretas de data, usar a especificação correta do óleo para que você não ocasione danos ao motor. Depois que ocasionou, não adianta mais reclamar, chorar, porque aí já entra na condição corretiva. Muitas das vezes, não só um parcial, mas desmontar o motor por completo, e aí a gente imagina que mexeu no motor é mexer no coração do carro e os gastos são estrondosos. E a gente tem que entender também que isso aqui tem que ser seguido à risca, as trocas de óleo. Por quê? Cada carro tem uma especificação de óleo, tempo e quilometragem, tá? Então isso geralmente está no manual, isso a gente tem que seguir à risca o fabricante do carro. Se você tiver dúvidas, tem sempre as tabelas que mostram também qual o tempo de validade ou quilometragem do óleo. Então está relacionado a quilometragem, a tempo, tá? Independente se você rodou, vamos supor, né? Vamos colocar até um exemplo como essa Dodge que nós estamos fazendo a substituição do óleo, que é um 5W30, tá?
Estamos dando um exemplo especificamente neste óleo, tá? Esse carro trabalha com a seguinte quilometragem: em cada 10 em 10 mil quilômetros você troca o óleo, ou um ano, tá? O que vencer primeiro você vai substituir. Ah, não rodei 1000 quilômetros, não importa. Se der um ano, é obrigatório trocar. Aí, galera, é o seguinte, esse é o primeiro vídeo sobre óleo, é um vídeo mais específico sobre informações técnicas, mas a gente vai fazer o segundo vídeo, as perguntas mais frequentes. Às vezes a pessoa acha que é uma pergunta boba, mas não é. Toda pergunta é importante, tá? Então, mande suas perguntas que a gente vai responder aqui com muito atenção, especial, carinho. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho lá, tá bom? César da TPS, obrigado aí pela atenção. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau!